Olá, para você que nos assiste, seja muito bem-vindo. Hoje nós daremos continuidade ao nosso curso, a nossa série de vídeos sobre a Bíblia. No vídeo de hoje estamos continuando o vídeo da semana passada. Se você não assistiu o da semana passada, pelo menos assista-o, porque hoje é uma continuação, beleza? Estou até com a mesma camisa, afinal eu gravei os dois vídeos, ou estou gravando os dois vídeos na sequência. Então semana passada nós estávamos falando a respeito lá de interpretação, das diversas divergências interpretativas, como é que a gente faz para saber a interpretação correta, será que temos condições de fazer isso, tudo mais, estávamos percorrendo esse caminho. E agora nós falaremos a respeito do ponto 4, que diz: intérpretes têm diferentes níveis de conhecimento e habilidade. Nós não podemos ignorar este fato de que intérpretes têm diferentes níveis de conhecimento e de habilidade. Os apóstolos são descritos como não instruídos teologicamente pelos padrões culturais da época. Veja o que diz lá em Atos 4,13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então, para os padrões da época, você percebe que Pedro e João eles eram iletrados e incultos, porém demonstravam autocultura, ou autoconhecimento, ou alta sabedoria por terem vivido com Jesus Cristo, e isso foi reconhecido pelo pessoal que estava acusando eles lá. Então, a exaltação da inteligência humana é vista como uma barreira ao entendimento bíblico. Muita gente tenta se garantir no conhecimento bíblico através dos seus conhecimentos teóricos. Cuidado com isso. Cuidado, porque muitas vezes esse conhecimento teórico ele é, na verdade, um empecilho para que você entenda melhor as Sagradas Escrituras. 1 Coríntios 3, 18 a 20 vai dizer: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Então, muita gente que se garante aí na sua própria sabedoria, nos seus próprios empenhos em estudar. Então, devemos tomar cuidado com relação a isso. Veja Jesus orando. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 25 e 26. Então perceba, Deus revelou aos pequeninos e obscureceu dos sábios e instruídos. Então, cuidado para não querer se garantir nas suas próprias pesquisas, nos seus próprios estudos. Então a pergunta que nós fazemos é: o que torna uma pessoa verdadeiramente sábia aos olhos de Deus? E a resposta é: conhecimento mais obediência. Conhecimento que você vai adquirir através da leitura bíblica, de ouvir sermões, de conversar com outros irmãos piedosos, de ler livros escritos por irmãos piedosos e assim por diante. E a obediência é, lógico, você obedecer aquilo que você está ouvindo, daquilo que você aprendeu. No Salmo 119, nos versículos 98 a 100, vai dizer o seguinte: os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres. E qual é o motivo dele compreender mais? Porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos. Por quê? Por qual motivo ele é mais prudente? Na continuação, porque guardo os teus preceitos. Então perceba, o salmista, ele estudava a palavra de Deus e ele meditava, e ele guardava, e ele obedecia. Então isso é o que tornava ele sábio. Alguém pode ter um conhecimento imenso e não ter a resposta obediente. Nesses casos, o conhecimento ele é vazio e morto. Conhecimento da palavra de Deus sem a obediência, sem o comportamento conforme a palavra de Deus, é algo vazio e sem sentido. Sem amor e boas obras, um professor altamente instruído pode ser bronze que ressoa, símbolo que retine. Ou seja, pode ser um zero à esquerda, pode ser um nada. Como nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 1 a 3, que o apóstolo Paulo diz:
Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Perceba, você tem que ter a obediência. No caso, o amor aqui, no original, ele significa muito mais do que o nosso conhecimento em português da palavra amor. Ele é muito mais amplo o conceito de amor no original grego. Mas perceba que você tem aqui a obediência andando junto. Atenção! O cristianismo ele não tem nenhuma elite intelectual suprema. Tenha isso muito claro em sua mente. Nós não temos aquela palavra final, aquela elite intelectual. Muitas vezes a Igreja Católica Romana ela parte para esse lado, dizendo que há uma elite intelectual, aquela que vai dar a interpretação correta dos textos e assim por diante. Mas não caiam nessa, nós não pensamos dessa forma, nós não temos uma elite intelectual suprema, aquela que vai bater o martelo nas interpretações bíblicas. Por que isso? Porque Deus ele tornou sua palavra acessível ao seu povo, como nós lemos nos versículos anteriores, para que ele possa, pelo poder do Espírito Santo, crer na palavra de Deus, obedecer à palavra de Deus e ensiná-la aos outros. Você vai ter pessoas incultas para os nossos padrões, que são pessoas extremamente sábias, que ensinam com fidelidade a palavra de Deus. Então, não caia nessa de elite intelectual. Quinto ponto. Intérpretes apresentam níveis diferentes de iluminação e diligência espiritual. Independente de seus dons, você que me assiste, todos os cristãos são assegurados da presença sobrenatural do Espírito Santo que os ensinará e os protegerá do erro. Nós gravamos alguns vídeos anteriores falando a respeito da função do Espírito Santo na interpretação da Bíblia, na iluminação e tudo mais, e você pode ter certeza que o Espírito Santo que vive em você, ele vai te ajudar, vai te guiar, vai te proteger do erro. Lá em João 16,13 vai dizer: quando vier, porém, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então tenha essa confiança de que o Espírito Santo ele vai conduzir e guiar você. Ao mesmo tempo, os crentes são chamados à responsabilidade, sendo exortados à diligência. Ou seja, o Espírito Santo vai nos auxiliar, mas nós também temos que ser diligentes, nós também temos que fazer a nossa parte, vamos dizer assim. 2 Timóteo 2,15, Paulo, instruindo o seu pupilo Timóteo, vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como ele ia fazer para manejar bem a palavra da verdade? Se debruçando sobre ela, estudando sobre ela, meditando sobre ela. Não tem jeito de você manejar bem a palavra da verdade se você nem abre ela. Então, perceba que nós temos a nossa responsabilidade também. Deus nos chama a nos aproximarmos de sua palavra com oração, meditação, arrependimento, fé e obediência. Isso você pode tirar lá do Salmo 119. Então, perceba que essa é a maneira como nós devemos abordar a palavra de Deus. Se chegarmos à Bíblia rebeldes ou vivendo em pecado, claro, aquele pecado não arrependido, porque pecado nós cometemos aí diversos, inclusive pecados que nós nem sabemos que nós cometemos. Aqui se refere àquele pecado não arrependido. Você está vivendo em pecado e não se arrependeu. Está rebelde, acho que é assim mesmo e vou continuar. É esse que se refere aqui. Então, se chegarmos à Bíblia rebeldes ou vivendo em pecado, não devemos esperar que o Espírito Santo nos ajude. Nunca devemos apelar para a nossa preparação espiritual como base para a certeza de sua interpretação. Então, a gente nunca pode dizer que, olha, eu jejuo 7 vezes por mês, 7 dias por mês, eu leio a palavra de Deus 2 horas por dia, eu oro 5 horas por dia e eu vou em todos os cultos da semana, então por isso eu estou falando que esse texto significa tal coisa e é assim e pronto. Isso nunca deve acontecer. Nunca podemos fazer isso. Nunca devemos apelar para a nossa preparação espiritual com base para a certeza de nossa interpretação. Nós devemos sempre o quê? Interpretar a palavra de Deus com o dedo
na palavra de Deus, na Bíblia. Ó, aqui está escrito tal coisa. Então aqui você está falando que a bola é redonda e você quer falar que a bola é quadrada só porque você ora e estuda a Bíblia e jejua? Não. É dedo no texto. Veja o exemplo de Apolo. Porque com grande poder, Apolo convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras, não pela sua vida piedosa, mas por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus. Está lá em Atos 18, 28. Então perceba, é por meio das Escrituras e não de outra forma qualquer. Sexto e último ponto. Intérpretes têm vários preconceitos. Todos os intérpretes da Bíblia têm preconceitos. Sejam esses preconceitos percebidos ou não, conhecidos ou não, mas todos têm. Quando eu falo de intérprete da Bíblia, eu estou falando de você, de mim, de líderes religiosos ou de qualquer um que leia a Bíblia e interprete. Então todos têm os seus preconceitos. Quais são essas influências que vão fazer com que ele crie esses preconceitos? Eu não estou falando aqui pejorativamente do preconceito. Estou falando que todos temos preconceitos. Então são influências. A gente recebe influências da família, da igreja, da escola, da nossa cultura, onde nós vivemos, do nosso trabalho, das nossas experiências de vida. Tudo isso influencia o nosso pensamento. Então, por exemplo, uma pessoa que sofreu determinado trauma quando criança, ela tem a tendência de ampliar aquilo para todas as situações semelhantes. Então, tudo isso vai moldar aí a nossa forma de pensar, ou a nossa cosmovisão. Mas até o fim, temos que lutar contra o pecado remanescente e suas permanentes distorções mentais e espirituais. Como diz em Gálatas 5,17, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então nós temos que lutar contra esses preconceitos estes que podem influenciar negativamente a palavra de Deus. Então algumas influências que você receber, por exemplo, se você foi criado num lar cristão fiel, vão ser bom. Você vai ter essa carga que vai te ajudar a interpretar corretamente a palavra de Deus. Agora, se você foi criado num lar, por exemplo, ateu, já vai mudar um pouco. Você vai ter uma bagagem, você vai ter alguns preconceitos que pode tender a você pensar que a Bíblia, na verdade, é um livro humano, ou que os milagres não ocorreram e assim por diante. Então nós temos que lutar sempre contra esses preconceitos que fazem com que nós interpretemos a Bíblia de forma errada e equivocada. Conclusão para encerrar, estou falando rapidinho porque a memória está acabando aqui do celular. Primeiro ponto, confie que tudo o que você precisa saber para a salvação está muito claro nas Escrituras. Não tem nada obscuro nas Escrituras com relação à salvação. Isso é um alívio gigante para nós. Quer ser salvo? Se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus Cristo. Essa é a fórmula. 2. Não se apegue a detalhes que não importam. Não fique batendo muito numa tecla só assim de assuntos secundários, assuntos que não interessam. Vá para o que interessa, vá para o que vale a pena ser perdido horas ali estudando e meditando. Não em assuntos secundários, como os exemplos que nós dissemos, por exemplo, aqui da questão do batismo, se é com água na cabeça, se é jogando água na cara, se é mergulhando. São coisas que não vai te ajudar muito em muita coisa se você ficar dedicando todo o seu tempo apenas a isto. Chegue para estudar a Bíblia com humildade e quebrantado. Não chegue rebelde e orgulhoso que você não vai entender muita coisa. Ore, leia a palavra de Deus, medite e ensine os outros. Essa é uma fórmula muito boa para você decorar e se basear nisso. E busque ser cheio do Espírito Santo. Como é que você se enche do Espírito Santo? Lendo a Bíblia, meditando, ouvindo bons sermões, participando dos sacramentos da Santa Ceia, você se reunindo com os irmãos, comunhão com os irmãos e tudo mais. Tudo isso que está ao seu dispor aí, fácil você pode fazer. Não tão fácil hoje em dia para o culto público, por exemplo, tendo em vista o período que nós estamos vivendo, mas os outros meios comuns de graça estão aí à nossa inteira disposição. Então use-os, ore, leia a Bíblia, jejue, ouça bons sermões, leia livros e assim por diante. Isso vai fazer com que você fique cheio do Espírito Santo e vai te auxiliar na hora de ler, interpretar e obedecer a palavra de Deus. Com isso nós encerramos o vídeo de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, por gentileza, mande aí nos comentários. Encerramos o vídeo de hoje e o da semana passada, porque ambos são uma coisa só. Beleza? Semana que vem, então, nós começamos a parte 3 do livro. Semana que vem nós começamos a parte 3 do livro. Assuntos aí mais específicos. É isso, então.
Que Deus abençoe a sua vida, te dê muita graça nessa semana que se inicia. Um forte abraço e até a próxima.